Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui, um estudo feito pela FIENG, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui, e mostra, por exemplo, para o Brasil, uma redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum, e brinca com o sentimento dessas pessoas, prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e no fim das contas o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como por exemplo o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou com quem votou contrário, inclusive um dos que votou contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado: 75% das domésticas viraram diaristas, perderam sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, né, em 2022, também mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26, né, por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de de 300 mil menos pedidos na plataforma e uma geração de desemprego. Ou seja, a esquerda sempre te oferece um paraíso e, na verdade, te entrega um inferno. E deixar aqui um ponto interessante. Agradecer à esquerda, né, por me colocar como se eu fosse o culpado por todas as coisas do Brasil. E ignoram, por exemplo, que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa, não porque o brasileiro é preguiçoso ou porque ele é inerte. É porque nós temos todo um contexto brasileiro que faz com que a produtividade caia. Como, por exemplo, a insegurança. Hoje o trabalhador, ele é roubado com o celular, por exemplo, na fila pro ônibus, do ponto de ônibus, e ele tem que arcar com aquilo. E esse dinheiro vai sair de onde? Dele, ele tem que pagar em 12 vezes. Você tem uma mobilidade urbana horrível, que faz com que a pessoa demore 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Você tem uma educação precária, que não gera pessoas com uma boa qualificação de mão de obra. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico. Porque todos são explorados pelo Estado. E por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, né, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Agora, olha só que interessante. Ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos.